Dor constante, o cansaço extremo e dificuldades diárias. Essa é a realidade de quem convive com a fibromialgia, uma síndrome crônica que gera muitas dúvidas. Quais são os sintomas? Como é o tratamento? Marcos Leve e Arvito Concato têm reportagem sobre isso. Quando dá, as crises são muito fortes, né? Tem dias que a gente não tem vontade, não tem ânimo, disposição para nada, né? Mas pensando assim, que amanhã será melhor do que hoje. A história da Maria Fátima não é diferente da de tantas outras pessoas com fibromialgia. A doença pode levar anos para ser diagnosticada, causando frustração e sofrimento. Neste caso, além do desconforto físico, os efeitos também afetaram o psicológico, levando Maria Fátima a um quadro de depressão. A depressão, ela veio com as dores frequentes, com as dores muito fortes. Era algo que tu não tinha como explicar, e essa doença, às vezes, as pessoas não compreendem que você sente dor. A fibromialgia ainda é pouco compreendida por muita gente, mas afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Uma doença que se manifesta principalmente com dores pelo corpo, fadiga intensa e dificuldades no sono, podendo impactar diretamente a qualidade de vida. Eu vinha sentindo dores no corpo, muita depressão, estresse, cansaço. Apesar das dificuldades, existem formas de tratamento que ajudam a melhorar a qualidade de vida. O diagnóstico é clínico, feito por um especialista e pode incluir exames para descartar outras doenças. O diagnóstico de fibromialgia não é com um exame de imagem, não é com raio-x, não é com tomografia, ressonância, isso tudo não ajuda muito no diagnóstico. O diagnóstico é clínico, baseado na conversa e no exame físico. O tratamento envolve a chamada abordagem multidisciplinar. Medicamentos, fisioterapia, exercícios físicos e acompanhamento psicológico são fundamentais para amenizar os sintomas. A base do tratamento para a fibromialgia e o que resolve realmente a fibromialgia, a dor, o desconforto é a atividade física, de forma regular. Não precisa ser intenso, não precisa ser atleta, mas ela precisa ser feito de maneira regular. Em relação ao tratamento medicamentoso, aí também a gente vai ter basicamente uma variação em relação aos pacientes. Aqueles que conseguem controlar um pouco melhor, a gente vai usar menos medicação. Aquele que tem uma dificuldade maior vai ter que usar mais medicação. Embora a fibromialgia afete mais mulheres do que homens, ainda não se sabe exatamente por que isso acontece. O que se sabe é que os sintomas costumam surgir entre os 30 e 60 anos, mas podem aparecer em qualquer idade. A gente percebe uma alteração muito mais significativa em mulheres do que em homens, eventualmente por subdiagnóstico. Nem sempre o homem também procura tanto o atendimento, mas basicamente a fibromialgia realmente é bem mais comum em mulheres, talvez por conta de algumas variações hormonais também contribua com isso. Para quem convive com a doença, a informação e o suporte são aliados fundamentais. O primeiro passo é buscar um diagnóstico correto e um tratamento adequado para ter mais qualidade de vida. Depois, o indicado é buscar grupos de apoio para compartilhar experiências. A gente tem um grupo da fibromialgia aqui de Chapecó, na qual eu faço parte, junto com a presidente Marley, né? E a gente quer tornar esse grupo mais forte para poder ajudar outras pessoas a não ficar tanto tempo com estes sintomas sem sabendo o que é a doença, né?